Olá, gente, tudo bom? Então, vamos começar mais uma aula, né? A aula de hoje nós falaremos sobre a ocupação humana da Amazônia, ou seja, como os primeiros seres humanos, ou pelo menos, de certa forma, como vão ser genericamente estas sociedades humanas que vão ocupar esta região da Amazônia, certo? Então, vamos lá, começar a nossa aula. Deixa eu me diminuir aqui, para não atrapalhar tanto vocês, né? E botar a nossa apresentação. Vamos lá. Esperando. Maravilha. Tudo prontinho aqui. Ela carregou bonitinho. Essa eu só tirar aqui. Me jogar para o canto aqui. Ah, beleza. E vamos começar nossa aula. Certo, gente? Vamos lá. Beleza. Maravilha. Então vamos lá. Ocupação humana na Amazônia, né? Primeiro vamos entender o que é a Amazônia propriamente, o que a gente entende com a Amazônia. Vocês estão vendo um mapa aí na frente de vocês, esse mapa aí do lado direito de vocês, que é um mapa de parte da América do Sul, onde nós temos o Brasil, né, como destaque aí, e alguns países vizinhos ao Brasil. Toda essa parte em verde, nesses dois tons de verde que aparecem no mapa, são o que a gente chama a Amazônia, né? Aí vocês podem ver que ela é uma região muito extensa que se espalha por vários países, né? Pelo Brasil, pelo Peru, pela Bolívia, pelo Equador, pela Colômbia, pela Venezuela, pelo Suriname e pelas Guianas, né? Isso é a Amazônia. 59% desta Amazônia ela está no território brasileiro. Essa parte que está no território brasileiro nós chamamos de Amazônia Legal. E onde que ela está propriamente no território brasileiro? Ela está nos estados do Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins, Acre, parte dos estados do Maranhão, Goiás e Mato Grosso. Esta é a Amazônia Legal. Amazônia esta que 59% está dentro do território brasileiro. Então, esta é a Amazônia, né? Esta região, toda esta região é a Amazônia. Bom, quando que começa, deixa eu sumir daqui que eu estou atrapalhando aqui, né? Quando que começa, quando são os primeiros registros, quais são os primeiros registros da presença humana na região? Há pelo menos 11.200 anos, você já tem registros da presença humana na Amazônia. Os indícios que revelam a presença humana na Amazônia são justamente uma série de pinturas rupestres que se localizam na Caverna da Pedra Pintada, na cidade de Monte Alegre, no estado do Pará. Né? Como vocês sabem, a gente já viu em aulas anteriores, pinturas rupestres são essas pinturas feitas geralmente em pedras ou em paredes de cavernas que retratam animais, divindades, cenas cotidianas, caçadas e tudo mais. Então você já tem pinturas rupestres na região da Amazônia que remontam a pelo menos 11.200 anos atrás, né? Essas pinturas rupestres. Muito bem. Como que era esta população que vivia na Amazônia, pelo menos que vive na Amazônia, pelo menos no princípio, como que era essa população? Mas já viu, né? Isso, esse sítio arqueológico comprova, eles já tinham pinturas rupestres, fabricavam em diferentes períodos ferramentas tanto de pedra lascada quanto ferramentas de pedra polida. Eles eram genericamente caçadores-coletores. Por conta disso, de serem caçadores-coletores, eles eram adeptos do nomadismo, ou seja, eles viviam transitando pela região. A gente tem um registro da presença de muitos grupos humanos, ou seja, vários grupos humanos pela região, principalmente ao longo das margens dos rios, né? Esses povos que usavam principalmente esses rios como meio de transporte dentro do seu processo de locomoção tão característico das populações adeptas ao nomadismo. Uma coisa curiosa a gente falar sobre a Amazônia, né? A gente olha a floresta amazônica, nós que não vivemos lá, para quem não vive na floresta,
a gente acha que aquilo é uma grande floresta e nada mais. Na verdade, para os olhares mais treinados, dos arqueólogos, dos biólogos e tudo mais, eles vão perceber que a Amazônia é mais do que isso, né? Ela é testemunha de um processo de ocupação humana que remonta a milhares de anos e uma ocupação humana que procurou justamente domesticar essa floresta. A floresta da Amazônia não é simplesmente árvores selvagens aleatórias jogadas pela força da natureza ali, né? Tem várias espécies que foram cultivadas pelos povos que estão ali em milênios de anos. Ou seja, uma floresta domesticada, de certa forma, em certos aspectos. E esta floresta que é domesticada há milhares de anos é uma prova de um desenvolvimento sustentável que vem sendo feito na Amazônia aos mesmos milhares de anos, né? Quais que são essas plantas, essas árvores, ou essas que nós temos como registro, pelo menos só alguns exemplos dessa domesticação da floresta amazônica? O cacau, a castanha do Pará, a mandioca e o açaí. O açaí que é retratado aí na foto. São testemunhas dessa ocupação humana na Amazônia, né? Aí a gente viaja um pouco no tempo, né? Sai desse princípio da Amazônia, né? Da ocupação humana de algo em torno de 11 mil anos, e a gente vai falar de quando surge propriamente a agricultura na Amazônia, que calcula-se que seja algo em torno entre 4 e 3 mil anos atrás, entre 4 mil e 3 mil anos atrás. Com o surgimento da agricultura, consequentemente, você vai ter um processo de sedentarização, ou seja, certos povos onde se desenvolve a agricultura vão deixar de ficar rodeando pela região e vão se estabelecer em alguns lugares, em lugares mais fixos. Você vai ter a formação de grandes aldeias, o surgimento de grandes aldeias, uma agricultura que vai ter a característica de ser uma agricultura policultora, ou seja, uma agricultura que vai produzir várias coisas, nunca é uma coisa só. E aí a gente vai ter a produção da mandioca, do milho, da batata doce, né? Entre outras atividades ali da região, de palmitos e tudo mais. Mas isso se remonta pelo menos a entre 4 e 3 mil anos atrás, né? Quando você tem o surgimento da agricultura na região. Estas sociedades amazônicas, aí fazendo um resumo bem amplo, bem genérico, até relativamente superficial, né? Você tem, através das pesquisas arqueológicas, você consegue perceber a existência de estradas que vão ser elaboradas, de caminhos que vão ser elaborados por esses povos que vivem há milênios ali, até mesmo a construção de pontes, represas, né, para justamente segurar a água dos rios, e os geoglíficos, que são esses desenhos feitos no solo, como a gente tem aí na foto ao lado, que são desenhos feitos no solo por meios de valas, né? Provavelmente usados para alguma espécie de ritual religioso ou algo que o valha, né? Em várias regiões da Amazônia, você tem a presença desses geoglifos que eram construídos por povos que vivem ali há milênios na região. Uma coisa que caracteriza também alguns povos da Amazônia é o hábito dele, o domínio que eles tinham da cerâmica, né? Construção, da fabricação, melhor dizendo, da cerâmica, seja para guardar alimentos, seja para incrementar as trocas, seja até mesmo como urnas funerárias. E falando em cerâmica, obrigatoriamente, isso nos remete à civilização marajoara, né? Que vai ser marcada pela essa civilização que provavelmente surgiu por volta do século IV, ou seja, muito tempo antes da chegada dos europeus na região, e que a gente consegue perceber que era uma civilização que, dentro das suas construções que restaram até o nosso presente momento, a construção de grandes aterros nas áreas inundáveis, que a gente chama de tesos. Esses tesos que calcula-se, cogita-se que eram utilizados para fins cerimoniais, ou seja, para cultos aos antepassados ou até como cemitérios, né, cultos funerários. Ou também, calcula-se que esses tesos, na medida
que são aterros nas áreas inundáveis, ou seja, que são áreas inundáveis, áreas que são tomadas de tempos em tempos pela água dos rios, como eram águas mais altas, justamente para ser usada como região de moradia dessas populações. A marca, né, a herança, a coisa mais marcante que a gente tem, que restou aos nossos dias, além dos tesos dessa civilização, são as suas cerâmicas, né? Como a gente tem alguns exemplos aí no desenho ao lado, né, que tem essas decorações abstratas, desenhos muito bonitos, ou também cerâmicas retratando formas humanas de animais. Né? Essas cerâmicas que, como eu disse para vocês, elas eram utilizadas desde para guardar o alimento, ou mesmo até grandes vasos que eram usados como urnas funerárias. Essa civilização desapareceu muito tempo, se ela surgiu muito tempo antes da chegada dos europeus, ela acabou desaparecendo também muito tempo antes da chegada dos europeus à região da Amazônia. Né? E aí, só para a gente encaminhar para o encerramento da nossa aula, como que está a Amazônia hoje? Né? O que a gente reflete com base nisso? Né? Primeiro a gente conclui, né? Deixa eu aparecer aqui para conversar com vocês antes de continuar e encerrar a aula. Uma coisa que chama a atenção da gente, deixa eu ficar grandinho aqui, se a gente parar para pensar na Amazônia, com base no que eu falei aqui com vocês, primeira coisa, a gente às vezes vê na grande imprensa e tudo mais, falando a Amazônia ela tem uma baixa densidade demográfica, ou seja, muitas poucas pessoas moram lá. Isso pode criar a falsa impressão, no senso comum, para as pessoas que não vivem na Amazônia, que lá não tem ninguém vivendo. Tem até aquela piadinha que o pessoal faz aqui em São Paulo, principalmente, o Acre não existe, ninguém conhece ninguém no Acre. Ela reflete um pouco esse preconceito em relação à região amazônica, né? Como se ninguém vivesse lá, fosse um grande vazio há muito tempo. E a gente sabe muito bem, com base nas aulas de hoje, eu espero que vocês tenham percebido isso, que a Amazônia ela é ocupada pelos seres humanos há alguns milhares de anos. Né? E ela também, por conta de ser ocupada há milhares de anos por tanta gente, a Amazônia também ela reflete uma diversidade cultural muito grande. A gente pensa em Amazônia, obrigatoriamente, a gente pensa inicialmente numa diversidade da natureza, uma diversidade biológica, da riqueza natural e tudo mais. Mas a Amazônia não é só isso, né? Ela tem uma diversidade cultural de diferentes povos que estão lá há milênios, muito tempo antes da chegada do homem branco, dos europeus, o que é que seja. Né? E ela tem um papel fundamental para o planeta até hoje. Né? E esses povos que estão lá há milênios, ou pelo menos os descendentes desses povos que estão lá há milênios, também têm um papel muito importante para a gente, mesmo que para quem não mora aqui na Amazônia. Por quê? Eu vou explicar. Seguinte, o grande papel dos povos nativos da região, né, um dos grandes papéis, e eles são os responsáveis por isso, justamente trata da preservação da própria Amazônia. Né? Como eu disse para vocês no início da aula, a floresta, embora para a gente que não seja acostumado com de floresta, não entenda de floresta, seja uma grande variedade, uma floresta selvagem puramente, pura e simples, na verdade o que prova a ocupação humana lá é que ela é uma floresta domesticada. Né? Domesticada pelos povos que estão há milênios vivendo ali. Né? Onde eles domesticaram e replantaram as árvores e domesticaram essas árvores que compõem a floresta. E esse hábito que os povos nativos têm em relação à Amazônia é o que garante a preservação dela, de certa forma. Peraí, deixa eu sair daqui. Opa, beleza. Ou seja, essa prática que eles faziam de replantar, fazendo que fosse uma agricultura sustentável. Eles faziam a queimada. Eles limpavam o solo. Mas só o necessário para garantir o sustento deles. Né? Para garantir o sustento deles. Não é diferente da agricultura que é feita hoje, da agricultura comercial. É né? Uma agricultura muito mais danosa à natureza. Além disso, as reservas indígenas, né?
elas são fundamentais para garantir a proteção dessa floresta. Porque são eles que protegem a floresta. São eles que garantem a preservação dessa floresta. E por que é importante a gente preservar essa floresta? Por que é tão importante preservar a Amazônia? Primeiro que hoje ela é alvo do agronegócio. O agronegócio, da agricultura comercial, que quer botar fogo na floresta, destruir a floresta para ali realizar plantações e realizar pastos, ou realizar pastos para criar gado. E esses povos são o que garantem, pelo menos por enquanto, que isso não, a Amazônia não se transforme totalmente nisso que o agronegócio tanto quer. Nos últimos anos, infelizmente, a gente vem tendo o crescimento das queimadas e do desmatamento que vem ameaçando seriamente a floresta. Aí você pode pensar, tudo bem, vai destruir a floresta está longe da minha casa, o que isso vai afetar? Vai afetar muito. Porque justamente a Amazônia, principalmente para quem vive no sudeste do Brasil, é a Amazônia que garante que o sudeste do país não vire um deserto. Porque justamente as chuvas que vêm, boa parte das chuvas que vêm para o sudeste, elas vêm da Amazônia. Ou seja, se não chover, ela contribui, e se a Amazônia for destruída, isso vai contribuir drasticamente para o aquecimento global. E aí isso vai ser trágico para todo mundo. Certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a importância da Amazônia, né? Esse cenário curto que eu passei para vocês sobre a Amazônia. E se vocês não entenderam alguma coisa, assistam um vídeo novo. Se as dúvidas permanecem, mandem perguntas para mim, que aí eu estarei inteiramente à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que vocês venham a ter. Certo, gente? Então, um grande abraço a todos. Vou me despedindo por aqui. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.